Hoje iniciamos o último estudo da série Uma Vida Frutífera. Eu desejo que esse estudo venha ter acrescentado muito a sua caminhada com Deus, como desejo que esse último estudo possa encher profundamente o seu coração e a sua vida e o seu andar com o Senhor. Estamos na última fase, vamos dizer assim, ou do último nível desses segredos da vinha, baseado em João 15. Estamos falando sobre uma vida de mais fruto a muito fruto. E vamos então encerrar esse oitavo estudo, encerrando assim a série. Você pode ir até o YouTube, no Capacitação Bíblica, Vida Frutífera, e todos os estudos estão ali e você pode acompanhar do 1 ao 8º, que é esse que estamos falando hoje. Bom, vamos introduzir esse último conteúdo dizendo assim, baseado na palavra de Deus, em Jeremias 9, 23 a 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, diz o Senhor. 1 João 1,3 diz assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 13, 14, o apóstolo Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus quer que a nossa vida seja centrada nele. Deus quer que nós mantenhamos e desenvolvamos, vamos dizer assim, essa comunhão constante com Deus. E nessa comunhão com Deus que nós vamos entender e compreender uma vida extremamente frutífera, uma vida de muito fruto. Nesses textos, como você está com a sua apostila, o Senhor revela que conhecer a Ele é a maior glória da sua vida. Conhecer a Deus, ter experiência com Deus, é a maior experiência que alguém poderia ter na sua vida. Porque muitos de nós ainda não chegamos a esse ponto de um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Conhecer a Deus na intimidade é o ápice, vamos dizer assim, é o nível maior da nossa própria vida. Não é ter as coisas, não é ser alguém, não é ir para lugares bonitos do mundo todo, não é fazer longas viagens de turismo, é conhecer a Deus. E conhecer a Deus não precisa de um lugar específico, precisa desse desejo, dessa vontade da busca de intimidade. O Senhor também revela que Ele deseja que nós o entendamos. Deus tem prazer em que a gente o entenda, saiba quem Ele é, como Ele é, o que Ele faz, para que a gente possa crescer e desenvolver nesse relacionamento com Ele. O Senhor também revela que Ele deseja que nós o conheçamos. Não só que a gente o entenda, mas que nós tenhamos este relacionamento de profundidade e também um relacionamento de intimidade com Ele. Então, é isso que Deus quer. Então vamos nesse oitavo estudo explicar algumas coisas. Primeiro, o processo de permanência. Para permanecer, nós devemos atender os requisitos de Cristo, e os requisitos são basicamente três. Há três requisitos para permanecer. Em primeiro lugar, a permanência não funcionará se você estiver vivendo na escuridão, se você estiver vivendo no pecado. Ninguém pode permanecer, manter comunhão com Deus, se estiver vivendo em qualquer pecado. 1 João 1,6
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então alguém diz que tem comunhão com Deus, que permanece com Deus, mas está andando no pecado. Então a Bíblia chama de mentiroso. Porque uma pessoa que anda com Deus, que busca Deus, ela vai viver na luz. Ela vai viver na luz. Deus não se manifesta e não desenvolve relacionamento com alguém que insiste em viver no pecado. 1 João capítulo 1, versículos 5, 6 e 9 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que Deus quer? Deus sabe que nós pecamos. Pecar é um desvio da nossa rota original. Agora, viver no pecado é outra coisa. E nós, para termos comunhão com Deus, nós precisamos desenvolver o hábito da confissão, de olhar para os nossos corações. Alguns de nós temos alguns pecados que estamos lutando com eles. E devemos deixar isso muito claro para Deus, para nós mesmos, para que a gente possa desenvolver esse hábito maravilhoso da confissão e colocarmos sempre o nosso coração em plena comunhão com Deus. A permanência também não vai funcionar se você detestar ou estiver magoada ou ressentida com uma outra pessoa. Deus não opera na vida das pessoas que estão vivendo em mágoa, pessoas que detestam, que odeiam outras pessoas. Alguém não pode dizer que anda com Deus e ao mesmo tempo está odiando alguém. Isso é incoerente. 1 João capítulo 2, versículo 9 a 11 diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, veja, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, nós não podemos dizer que estamos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, e temos mágoa e ressentimento de pessoas. Nós vimos em estudos anteriores que Deus trabalha severamente naquelas pessoas que insistem em manter mágoa e ressentimento de outras pessoas. Você não vai permanecer se o seu coração está cheio de mágoa, de ódio, de ira contra alguém. Há alguém hoje no seu coração, alguém que você deveria estar amando mesmo, alguém que tenha feito mal para você, mas você está odiando o seu coração. Precisa tirar isso do seu coração se você quiser crescer numa vida muito frutífera. Em terceiro lugar, a permanência não vai funcionar se você não seguir os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, se você não obedecer. 1 João 15:10, Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, nós temos que aprender a obedecer a Deus, a sua palavra, com um coração puro, com um coração aberto, com um coração desejoso para isso. 1 João 3:24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É obediência. Obediência é a chave para uma vida de permanência. Então, se você estiver vivendo em pecado, confessa. Confesse hoje. Se você tem mágoa no coração, perdoe. Eu tenho 3 conteúdos sobre perdão no Capacitação Bíblica que você pode ouvir. O que não é perdão, o que é perdão e o que fazer quando as pessoas machucaram ao meu coração. 3 conteúdos sobre perdão e outros que eu ainda vou colocar lá, para que entenda bem. Eu tenho uma posição muito clara que alguém não pode dizer-se um discípulo de Jesus até que aprenda a perdoar.
aprenda a perdoar, porque nós somos chamados para amar. E obedecer a Deus, obedecer é a chave. Adão e Eva não teriam nenhum tipo de problema se eles tivessem o seu coração pronto para obedecer e manter-se em obediência. Muito bem, vamos para o processo número 2, o processo de permanência 2. Nós precisamos aprender a permanecer através de hábitos espirituais. Hábitos espirituais. As pessoas querem crescer espiritualmente, mas não formam hábitos espirituais. Então, há pelo menos 5 hábitos espirituais que eu quero falar para ajudar você na sua caminhada para permanecer no Senhor. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós temos que desenvolver um hábito de buscar a presença de Deus. Salmo 42, 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós precisamos desenvolver um hábitos espirituais. Então, em primeiro lugar, construa um hábito perpétuo e regular de devocional matinal. O que é isso? A sua vida devocional, o seu tempo a sós com Deus pela manhã. Pela manhã. Nós estudamos na Bíblia várias vezes que Jesus acordava de madrugada para orar, para ter comunhão com Deus. Boa parte do que aconteceu na história dos grandes heróis da Bíblia, eles acordaram pela manhã. Eles tiveram o seu tempo com Deus pela manhã, antes das suas atividades. Então, em primeiro lugar, eu queria orientar você a escolher um lugar devocional mais confortável, um lugar onde você pudesse dizer, é aqui. Pode ser o seu quarto, pode ser o seu escritório, pode ser a sala, pode ser o seu escritório de trabalho, pode ser dentro do carro, pode ser na praia, talvez você mora num lugar praiano, pode ser num bosque, mas precisa ser um lugar confortável, um lugar onde você vai estar a sós com Deus. É importante também ajustar o despertador para que você faça isso mais cedo. Pressupõe também que você vai dormir mais cedo. Hoje nós temos muitas coisas para tirar o nosso tempo. Nós temos TV a cabo, internet e tantas coisas que nos levam a dormir mais tarde. Então, para acordar mais cedo, a gente tem que dormir mais cedo. E organize a sua vida devocional diária. Organize. É importante que você tenha um lugar confortável, que você acorde cedo para isso, mas planeje o que você vai fazer ali, o tempo que você vai ter com a palavra, com a oração. Organizar esse tempo. Então, em primeiro lugar, leia e medite na palavra de Deus. Leia e medite na palavra de Deus. Então, aprenda a fazer o seu devocional matinal. Nesse devocional matinal, esteja ali com a Bíblia na mão, Bíblia aberta. Alguns de nós hoje, devido à tecnologia, temos a Bíblia no nosso celular, temos a Bíblia em tablet, temos a Bíblia no computador, temos a Bíblia em papel. Alguns continuam e gostam de escrever na Bíblia. Muito bom esse hábito. Mas vá com a Bíblia. Vá com a Bíblia. Chegue ali com a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial. Leia a Bíblia para você aprender a sabedoria e o seu relacionamento com Deus. Para você desenvolver a sua caminhada de crescimento com o Senhor. Diga para Deus, fale comigo. Anote na própria Bíblia, anote no papel. Mas tenha aquele tempo onde você vai ter oportunidade de você ouvir a voz de Deus. Eu sou muito a favor que se organize um plano, leia a Bíblia organizadamente. Eu leio a Bíblia várias vezes no ano, então eu às vezes começo pelo Novo Testamento e depois vou ao Velho Testamento. Às vezes eu começo pelos os 5 livros da lei, e depois leio os evangelhos, depois eu leio os livros históricos, depois eu leio as epístolas, depois eu leio os livros poéticos, e assim por em diante. Às vezes eu começo pelos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você precisa ter um plano, você precisa organizar um plano. E se você for na internet, você vai encontrar vários planos, mas precisa ter um plano de leitura da Bíblia. 3 capítulos por dia, 1 capítulo por dia, 5 capítulos por dia.
A questão não é a quantidade, mas é a qualidade desse tempo de leitura da Bíblia. E leia mais se você estiver recebendo menos. Mas temos que ler a Bíblia, temos que ler a palavra, nós temos que estudar a palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que memorizar a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Esse é fundamental, esse é o segundo conteúdo. Então, primeiro, você precisa organizar a sua vida devocional num lugar confortável, levantar cedo, organizar aquele tempo ali. Você leve a sua Bíblia. Terceiro, experimente vitória através do seu caderno de orações. Precisa orar, é um tempo para orar. Escreva os seus pedidos de oração. Talvez você possa dividir assim a sua vida pessoal, a família, amigos, igreja, saúde, decisões. Você coloque lá o que você quiser. Mas precisa ter um tempo de oração, um tempo de falar com Deus. Colocar ali um material onde você vai orar diariamente, ter aquele tempo diário e organizar os seus pedidos, você rever também as orações respondidas para agradecer ao Senhor, mas precisamos orar. Eu tenho descoberto também para o meu tempo de oração, eu uso música para eu poder adorar o Senhor e passo também um tempo de agradecimento. Eu tenho ali aquele tempo onde eu desfruto dessa comunhão com Deus. Então, oração, busque ao Senhor, confesse os seus pecados. Você está numa conversa com Deus. Faça isso. Cultive também um significativo tempo de louvor e adoração. Adore ao Senhor com música, com uma postura humilde. Às vezes é abaixado, às vezes é de joelho, às vezes é de pé, mas é a atitude que vale, não é? Vá para um tempo de adoração, de contemplação, onde você vai meditar na pessoa de Deus. Eu às vezes abro textos como os de Isaías 40, 66, os Salmos, e eu vou lendo ali e conhecendo mais Deus pela palavra e vou adorando a Deus. Então, não interessa se a sua voz é boa, não interessa, mas entre ali na presença do Senhor. E interaja também com Deus através de um diário pessoal. Você pode escrever um diário, uma nota pessoal de oração para Deus diariamente e escrever algumas coisas. Algumas pessoas gostam disso, são mais gráficos e gostam de anotar. É muito importante. Deve ser um diário espiritual, não é um diário de fatos. É ali que você coloca, expõe o seu coração, conta para Deus as coisas, também escreve o que você recebeu de Deus. Ali é uma oportunidade para você escrever orações, confissões, problemas, sonhos. Alguns como eu, por exemplo, eu escrevo muito mais rápido no computador do que à mão. Então, uma parte do meu diário, quando eu escrevo um diário, eu não sempre escrevo um diário, eu escrevo no computador, numa pasta pessoal, de diário pessoal, porque para mim é mais fácil, mais rápido no computador. Mas escreva alguma coisa, é muito importante. Depois, revendo aquele tempo, coloque ali a data, o horário, e se torna uma história do seu relacionamento com Deus. Então, desenvolva esses 5 hábitos espirituais, a sua vida devocional, o tempo com a palavra de Deus, o tempo de oração, um tempo de adoração e esse diário. Processo 3 de permanência. Permanecer em Deus mais e mais durante toda a sua vida precisa entender claramente que há 3 temporadas de dar fruto, ou frutos, né? Temporada de dar fruto, a disciplina de Deus, quando você fica muito mais preocupado com os seus pecados, você não pensa muito em servir a Deus, e você acha essa questão de devocional e leitura bíblica um negócio muito chato e quase impossível de fazer, você não ora. E Deus, para levar você à frutificação, Ele disciplina você. Ele leva você à circunstância onde você vai orar. Ele leva você à circunstância onde você vai ler a Bíblia. Deus sabe fazer isso. Também tem a temporada 2, que é a temporada de poda,
quando Deus limpa alguns dos nossos pecados e Deus permite provações na nossa vida para que a gente possa crescer em Deus, a gente começa a servir a Deus e recebe uma satisfação espiritual e começamos também nesse período a ter uma vida de devocional mais regular, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Essa é a temporada 2. Agora a temporada 3 é a permanência em Deus. Você está comprometido em viver com Cristo. Você tem essa satisfação, isso faz parte da sua vida, você ora sem cessar, você ora em todo o tempo. E você serve a Deus de todo o seu coração, e você descobre que Jesus é o Senhor, é o seu melhor amigo, e você quer desfrutar esse tempo. Eu espero que você, na sua caminhada com o Senhor, possa chegar a esse processo de permanência, onde muitas coisas da sua vida são limpas, e você tem no Senhor a sua maior riqueza, a sua maior bênção. Então, Deus está trabalhando na sua vida. Ele tira você de sem fruto para fruto, do segredo 1, cortando. Ele tira você de fruto para mais fruto, podando. E Deus também leva você de mais fruto para muito fruto, conduzindo o seu coração a permanecer nele e a desenvolver a sua vida nele. Então, quero concluir esse estudo lendo Apocalipse capítulo 21, versículo 2 a 3. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Um dia, todos nós que cremos estaremos na presença do Senhor, desfrutando da sua presença eternamente, eternamente permanecendo no Senhor. O Senhor vai habitar conosco, nós seremos todos nós, povos de Deus, reunidos na presença de Deus, um tempo indizível que a nossa mente nem consegue chegar lá. Mas Deus nos chamou para Ele, neste momento que tantas lutas nós temos, não é? Com o pecado, nós temos tantas dificuldades, mas assim, louvado seja o Senhor que Ele está nos atraindo a Ele, vai nos chamando para Ele. Uma coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia nós vamos estar na presença do Senhor. Está preparando moradas, o Senhor Jesus disse. Um dia o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos experimentar tudo aquilo que nós fomos preparados para experimentar. Então, que Deus leve você e a mim a sermos cada dia mais transformados, para sermos cada vez mais frutíferos para Deus. Isso é o que Deus quer para a minha vida, isso é o que Deus quer para a sua vida. Outra coisa que eu queria encorajar você: seja paciente. Deus tem paciência conosco, tenha paciência com você também. Diga para Deus: Deus, eu quero estar mais na tua presença. Atrai-me mais ao Senhor, eu quero permanecer. Eu desejo que esses estudos tenham sido de grande valia para você. Bem aí no rodapé desse vídeo, você tem o e-mail capacitaçãobiblica@gmail.com, sem acento, sem tio, sem cedilha, e você mande um e-mail. Também oriento que você repasse esse conteúdo para os seus amigos, para os irmãos em Cristo, porque esse conteúdo existe para abençoar. Ore também pelo Capacitação Bíblica, porque várias pessoas acessam Capacitação Bíblica procurando crescer e desenvolver. Deus tem colocado no meu coração esse desejo de ensinar a palavra de Deus para que outras pessoas possam crescer. Então, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma vida frutífera, que o Senhor dirija o seu coração, que você possa crescer cada vez mais nele, ser um instrumento de bênção para a sua glória. Nos encontramos em outros estudos para a glória do Senhor. Deus o abençoe.